Deus, o governo e os cristãos. Romanos 13, de 1 a 7, vamos colocar o texto então em contexto. Enquanto em Romanos 12, de 9 a 21, demanda do cristão que amem uns aos outros e também aqueles que os perseguem, como nós já vimos no vídeo anterior, em 13, agora de 1 a 7, deixa claro que Deus pune por meio do governo os que praticam injustiças contra os cristãos e contra os outros. Ideia central aqui desse trecho, dessa passagem, Paulo declara que o governo é uma instituição divina. Então isso é importante notar. Paulo declara que o governo, a autoridade civil, o governo aqui, a autoridade civil independente das concepções de governo moderno, antigo, né? Aquela instituição que representa uma certa liderança diante de um povo, uma etnia, uma nação, né? Hoje nós temos o que? O Estado, né? O governo, os governantes e tal. Essa instituição, tá? Vamos generalizar. Então, essa instituição que aqui ele está chamando de autoridade, e a autoridade civil é uma instituição divina e, portanto, o cristão deve se submeter à sua autoridade. O apóstolo fornece duas razões, né, para se submeter. Primeiro, ele fala do medo da punição por causa da infração cometida. E segundo, por questão de consciência. Uma forma específica que essa submissão deve assumir é o pagamento de impostos. Assim, obedecer às autoridades é mais uma expressão de sacrifício vivo a Deus. Ainda o que está sendo falado aqui conectado a 12, versículo 1 e 2. Paulo está mostrando de forma prática o que é viver segundo a vontade de Deus, o que é viver em sacrifício vivo e agradável a Deus. E a submissão às autoridades também faz parte desse viver para Deus, tá ok? Então vamos lá. Versículo 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Tá? O tópico central de tudo que ele vai desenvolver é justamente essa parte do versículo 1. Sujeitos aí comunica a ideia de assumir um papel em uma hierarquia. Nesse caso, coloca-se debaixo da autoridade do governo, preste atenção aqui, do governo quanto à vida civil. Então, nós estamos falando da esfera da sociedade, uma esfera civil, do governo civil, tá ok? Então vamos lá, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Vamos fazer algumas observações aqui. Vamos lá. Paulo destaca duas responsabilidades entregues por Deus ao governo. Então, o governo civil, ele tem um chamado, de certa forma, um chamado divino, tem uma missão dada por Deus, tem uma responsabilidade que foi entregue pelo próprio Deus diante da sociedade. Essa responsabilidade do governo eu posso resumir em duas palavras: recompensar e punir. Recompensar o quê e punir o quê? Então, o governo existe para recompensar o que faz o bem, recompensar a pessoa, o grupo da sociedade que faz o bem, dessa forma incentivar o comportamento ético e a civilidade. E o governo existe também para quê? Para punir quem pratica o mal, que é um direito, olha só, isso é um direito e um dever dado por Deus ao governo. O governo tem o direito e o dever de punir o mal. Ele tem, como diz aqui, né? Ele tem, como diz aqui, ó, a espada na mão. É o governo que tem a espada da justiça, é a espada, né, de certa forma, lembrando ali
o que está dizendo embaixo, né, é ministro de Deus vingador para castigar. Então, a espada que pode castigar, disciplinar, punir aquele que faz o mal. Essa espada está na mão do governo civil. Não é a igreja que pode fazer isso. A igreja não pode punir crimes de forma civil, como está sendo colocado. Esse é o papel do Estado, esse é o papel do governo. Então, o governo tem um papel importantíssimo na sociedade. Restringir o mal, incentivar o bem, as coisas éticas, estabelecer justiça e segurança na sociedade. Esse, meu irmão, é o papel maior do governo e da autoridade. E uma autoridade que está cumprindo isso, ela, portanto, deve ser obedecida. É isso que Paulo está trabalhando isso, tá ok? Vamos prosseguir. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição. Só voltar só um momentinho aqui, uma observação extremamente importante do versículo 1 a 5. Olha só, 1 a 5 deixam claro que o governo foi instituído por Deus, tá? E que, portanto, de forma semelhante, então olha só, de forma semelhante à família, que é a família é uma instituição, a igreja é uma outra instituição. Então, de forma semelhante, como Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja, Deus instituiu também o governo civil. Ele trata-se, então, de uma instituição divina. Agora, atenção aí que eu fiz, né? Até caixa alta aí. Não é o governante que é divino. Não é o governante que é divino. Em situação nenhuma, em época nenhuma, Deus aceitou governantes se verem como semideuses, semidivinos ou divinos. Porque esse é o lugar somente de Deus. Ele é um servo de Deus naquela instituição para estabelecer segurança, justiça, paz social, bem comum e todas as questões que a gente sabe. É a instituição, pois ela tem uma missão dada por Deus para a sociedade civil. Consequentemente, todos devem obedecer ao governo. Isso se aplica a cristãos e não cristãos, uma vez que sem uma estrutura governamental, anarquia e violência certamente ocorrerão. Traz à memória alguns fatos, até no Brasil aí, a hora que você percebe que não existe mais respeito a autoridades civis, o que acontece nas ruas, vandalismo, violência. É justamente por isso que Deus colocou a autoridade civil, para trazer, estabelecer uma certa ordem na sociedade, para possibilitar o que? O convívio e inclusive possibilitar a nós a missão da igreja. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente esse serviço. Então, o que os impostos serviriam nesse contexto? Para possibilitar essa autoridade, essa instituição, fazer o serviço dela na sociedade. O serviço dela de incentivar o bem, restringir o mal, punir o mal, estabelecer justiça, segurança, paz na sociedade. Então, esse é o papel do governo. Então, ela tendo condições monetárias e financeiras econômicas para lidar com essas coisas todas na sociedade, deve-se então pagar o imposto que a ela é devido, tá bom? Versículo 6, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. Aí Paulo fala aqui, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui no final, eu vou fazer aqui algumas observações finais, mas antes uma pergunta importantíssima, que alguns podem já ter feito, né? Gente, antes de eu fazer a pergunta e encerrar o vídeo, a minha proposta aqui, vocês estão vendo nos vídeos, é expor o texto sem muita interpretação. Algumas interpretações, obviamente, eu faço. Principalmente nesse texto de Romanos 13, você viu que eu passei rapidinho, porque é um texto difícil,
É um texto que tem implicações práticas difíceis de resolver e lidar com isso, principalmente no momento atual que estamos vivendo no próprio Brasil. Então, não é o momento de eu fazer aplicações práticas de tudo. Como eu vou dar aqui uma ideia para você perguntar, que você poderia me perguntar, mas pastor, e como eu vou pagar imposto a um governo que usa o dinheiro para bancar, né, instituições de aborto? Eu não posso me comprometer com isso. Olha só como é difícil. Eu vou obedecer? Eu não vou obedecer? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mas como eu vou dar meu dinheiro para um governo que usa esse dinheiro para bancar execuções ali, penas de morte? Eu não concordo com isso. Pena de morte pode, não pode? Então, tantas coisas podem surgir. Tá, mas e a autoridade no nosso país, por exemplo, ela não está aqui incentivando o bem. Pelo contrário, eles próprios estão fazendo o mal. Então, nós teríamos muita discussão em cima disso para promover aplicações desse texto. Eu não tenho a pretensão de dar essas respostas, tudo bem? Eu estou fazendo uma leitura expositiva que Paulo está ensinando sobre esse princípio. A autoridade é uma instituição divina, devemos nos sujeitar a ela, ela tem uma missão de Deus. Mas a pergunta surge, entretanto, o que o cristão deve fazer quando o governo exige desobediência a Deus? Aqui a resposta é clara. A resposta de Pedro é clara, está de pleno acordo com as atitudes de Paulo. Devemos obedecer a Deus antes que os homens. Se tiver conflito de ordens, a autoridade civil mandando uma coisa e Deus manda outra, quem eu obedeço? Deus. E desobedeço a autoridade civil. Isso é um princípio claro nas Escrituras. Aí nós vamos ver isso aqui, a forma de desobedecer, nas minhas considerações finais. Então, primeira consideração. O governo é uma instituição divina, não o governante, o governo, a instituição. O cristão ou os cristãos devem apoiar seus governantes por meio do pagamento de impostos e em demonstração de respeito com seus representantes. Caso um regime político exija desobediência a Deus, os cristãos devem se recusar a obedecer o governo civil. De que forma? Respeitosamente e sem violência. E está preparado para sofrer as consequências. Eu podia citar aqui um caso atual, que no nosso meio repercutiu bastante, em outros países, aí, a legalização do casamento homossexual. Se a lei obrigar um pastor a fazer o casamento homossexual e esse pastor, por consciência, não o fizer, porque ele acredita estar quebrando e violando algum princípio de Deus, então ele vai escolher desobedecer à autoridade civil, ele tem que fazer isso respeitosamente, sem violência e arcar com as consequências. E as consequências pode até ser, em alguns países, prisão. Então, essa é a forma de lidar com o governo. Então, o que tem a ver? Deus, o governo e os cristãos. Pense, reflita, não é fácil. O texto requer bastante reflexão para fazer aplicações em várias situações políticas no país em que vivemos. Cada situação talvez demandaria algumas respostas e eu não tenho a pretensão de dá-las aqui, talvez nem a capacidade de resolver, com certeza, não tenho a capacidade de resolver tantas questões que são levantadas. Precisaríamos um grupo de teólogos aí e pensadores cristãos para conseguirmos responder de uma forma equilibrada aos cristãos algumas coisas que são importantes. Mas a minha proposta aqui é expor o texto e é o que eu fiz aqui, Espero ter feito de forma satisfatória para você, tá bom? Então pense sobre Deus, o governo e os cristãos. Deus te abençoe.